Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma EBD da Igreja Batista em Capitão Leônidas das Marques. Você é muito bem-vindo, você que tem nos acompanhado, você que é novo por aqui também, está vindo assistir talvez pela primeira vez. Quero aproveitar esse momento inicial para convidar você a se inscrever no nosso canal, e também a divulgá-lo, né? Transmita aí para os seus amigos, para os seus conhecidos, para que eles possam também participar desse momento. É um momento muito especial que temos vivido, um momento diferenciado, né? Dessa EBD online e pela mídia. E nós gostaríamos que você participasse conosco, assistindo também os vídeos anteriores, tudo aquilo que nós já produzimos aqui. A nossa EBD já vai para a lição de número 11, né, que você vai assistir hoje. E então, que a gente possa caminhar junto. Eu quero convidar você a pensar no seguinte: a sua vida de oração. O que tem motivado você a orar? Tem sido as circunstâncias? Tem sido os momentos que você tem vivido? Ou você é motivado pelas promessas, pela palavra do Senhor e tem orado em conformidade com a palavra do Senhor? É sobre isso que nós vamos aprender hoje com o profeta Daniel, um homem que ora segundo a palavra de Deus. Tá joia? Então que a gente possa caminhar junto nessa lição e tirarmos proveitosos ensinamentos para a nossa vida. Deus possa te abençoar. Esta é a lição de número 11. Daniel ora conforme a palavra de Deus, do pastor Silas Arbolato da Cunha, baseado no texto de Daniel, capítulo 9, versos de 1 a 19. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus em orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes, por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu. E ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu povo,
Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva ao teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus. Não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Em uma das investidas de Nabucodonosor contra Jerusalém, contra Israel, foi levada uma boa leva de pessoas, principalmente jovens, sábios da nobreza, para o cativeiro na Babilônia. Entre esses jovens sábios estava Daniel. A Bíblia fala, e os historiadores também relatam, que Daniel provavelmente era da nobreza de Israel. Era um jovem que, entre 17 e 21 anos de idade, os historiadores variam também nessa pesquisa, né? Mas o que importa para nós entendermos é que ele era um jovem, né? Era um jovem sábio, estudioso, já versado em algumas línguas. Quando ele chega na Babilônia, juntamente com seus amigos, ele é forçado a ser doutrinado na cultura babilônica, né? Para que ele pudesse assistir, para que ele pudesse atender ao rei, às suas necessidades, ele precisava entender da cultura. E isso fez com que todos eles que foram levados para o cativeiro, que eles também passassem pelo mesmo processo. Essa introdução da história de Daniel. Esse jovem, um adolescente, né, iniciando a sua juventude ali, ele é forçado a esse cativeiro e ele é preparado para assistir o rei, tanto é que ele vai ser um dos braços principais de aconselhadores, de conselheiros do rei na Babilônia, tanto no período de Nabucodonosor, quanto dos outros reis que vão sucedê-lo. Esse é Daniel que nós estamos estudando hoje. Em algumas vezes, os sentimentos nos ajudam a entender as verdades bíblicas para a nossa vida. Mas na grande maioria das vezes, os sentimentos são baseados nas circunstâncias. E essas circunstâncias, muitas vezes, nos levam a orar. Esses sentimentos que as circunstâncias já nos levam a orar, nos levam a buscar a Deus. Mas em que nós temos baseado essa oração? Temos baseado nas verdades bíblicas ou baseado nas circunstâncias? Quando baseamos nas circunstâncias, nós temos que entender que delas nós não temos controle. Então, basear nossas orações, nossas atitudes, nossa vontade de servir a Deus nas circunstâncias, muitas vezes pode nos levar a nos firmar em uma areia movediça. Então é preciso aprender a basear nossas decisões, basear nossas orações na palavra do Senhor, em conformidade com a palavra do Senhor, nas promessas bíblicas que Deus tem para nós, nos mandamentos, nos ensinamentos bíblicos que Deus tem para nós. E quanto a isso, nós precisamos nos exercitar. Que Daniel era um homem de oração, ninguém tem dúvida disso, né? A Bíblia nos relata vários momentos, várias situações, várias circunstâncias em que Daniel é até flagrado orando, né? E até acusado por isso. E mais do que ninguém, a justificativa de que ele orasse pelas circunstâncias que estava vivendo é mais do que justa. Afinal de contas, viveu 70 anos de cativeiro, passou por cova de leões, viu seus amigos sendo lançados numa fornalha de fogo, né? Várias circunstâncias que levaram Daniel a necessitar orar. Mas será que a sua oração era baseada somente nas circunstâncias? O estudo de hoje vai nos mostrar que não. Daniel ele vivia numa constante busca das verdades de Deus para a sua vida. Tanto é que o texto que nós lemos hoje relata que ele estava analisando, ele estava investigando ali o livro, os escritos do profeta Jeremias, procurando entender o que o seu povo estava passando e por que ele estava passando, e também que aquele tempo já estava se findando. Daniel era alguém centrado na palavra e orava, apesar das circunstâncias, ele orava em busca da verdade bíblica de Deus para a sua vida. Como deve ser nossa oração quando constantemente nossos sentimentos e as circunstâncias conflitam com as Escrituras? É interessante aqui um parágrafo que a lição nos traz aqui no tópico 1, que fala sobre a oração centrada no caráter de Deus. Olha o que diz esse parágrafo. Por mais estranho que nos pareça, o grande segredo para orar corretamente é saber ouvir e não saber falar. Assim como uma criança aprende a falar por ouvir os seus pais falarem, nós aprendemos a orar quando aprendemos a ouvir o falar de Deus. Que essa possa ser uma grande instrução para nós.
aprendermos a ouvir a Deus. Muitas vezes nós julgamos que orar é saber falar, é saber conversar, né? Mas orar corretamente, orar em função do caráter de Deus, baseados no caráter de Deus, nos espelhando nesse caráter, nós precisamos entender primeiro a Deus. Então nós temos que ouvi-lo falar. Você tem buscado ouvir a voz de Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem procurado entender o que Deus tem para você? Você tem conhecido o caráter, o coração de Deus? Se você quer orar de uma forma mais eficaz, de uma forma mais correta, aprenda primeiro a ouvir a voz do Senhor. O que é que nos dá esperança quando oramos? Como é que a gente pode ter certeza, ficarmos esperançosos quando falamos com Deus e termos a certeza de que Ele vai responder? O que nos dá essa certeza e essa esperança é a fidelidade de Deus. Deus cumpre aquilo que diz a respeito do que Ele diz, né? Então ele vai cumprir, ele vai fazer. E Daniel, ele, por ter uma constante observância das Escrituras, ele percebe que o Deus que está por trás da profecia é o Deus que precisa ser revelado. Ele começa a observar que a questão dos 70 anos não gira só em torno dos 70 anos. Existe muito mais história, muito mais coisa comprometida com esses 70 anos. Por que o povo de Israel está ali no cativeiro durante 70 anos? Aí ele começa então a explicar, através da sua oração, ele começa a mostrar sobre a aliança de Deus lá no passado, sobre o compromisso que Deus faz com o povo, e também sobre a rebeldia do povo, sobre o afastamento do povo de Deus. Por que o povo está agora no cativeiro? Não é simplesmente o estar ali por estar, não é só uma circunstância. Existe toda uma história que envolve esse caráter de Deus, que envolve essa esperança que Daniel tem agora no coração da fidelidade de Deus. Aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir, e a gente pode ficar esperançoso com isso. Portanto, conhecer as promessas de Deus, conhecer a sua palavra, é o que gera esperança em nós. Olha o que diz aqui: conhecer as preciosas promessas de Deus, reveladas em sua palavra, lança fora a incerteza e começa a dar forma a toda a realidade que nos rodeia. É disso que nós precisamos. É disso que precisamos viver para termos uma vida de oração que verdadeiramente esteja sintonizada com a vontade de Deus sobre nossas vidas. O tópico 3 fala sobre a oração consciente da justiça de Deus. E dizer que Deus é justo significa dizer que Deus sempre age em conformidade com a sua equidade moral, né? Ele sempre vai agir com equidade moral. O Senhor está certo em todas as suas atitudes. Tudo que Deus faz está debaixo da sua justiça. Deus é sempre justo e tudo aquilo que ele faz tem explicação na sua justiça. Muitas vezes nós, na nossa humanidade, queremos tentar entender ou tentar interpretar Deus, ou queremos tentar dizer para Deus, mas Deus, isso aí não está muito certo. A gente viu Jeremias na semana passada, em um momento que Jeremias, ele questionando Deus, ele fala: eu sei que o Senhor é justo, mas eu queria discutir com o Senhor essa sua justiça aí, né? Mas nós precisamos entender isso. Nós hoje, no século XXI, mais do que nunca precisamos saber que Deus é sempre justo e Deus sempre vai estar certo em todas as suas atitudes. Nós é que precisamos, como humanos, falhos, pecadores, precisamos nos adequar. Precisamos entender que nós somos sempre falhos, sempre pecadores, e diante da justiça de Deus, nós somos merecedores de um castigo, nós somos merecedores até mesmo da morte. No entanto, a justiça de Deus, baseada na sua palavra, nos seus ensinamentos, naquilo que ele deixou para nós, ela é aplicada em conformidade com aquilo que vivemos em relação à palavra de Deus. Quando a gente observa a situação de Daniel e do povo no cativeiro, a gente entende o porquê que o povo está ali. Porque não praticou essa justiça, porque não observou as Escrituras, porque estava em desconformidade com a vontade de Deus do decorrer dos anos. Isso aqui, para que o povo chegasse a ir para o cativeiro, foram séculos de convivência com Deus, séculos de história, séculos de advertência de Deus através dos seus profetas, até que chega um dia que Deus executa o seu juízo, a sua justiça. Não uma justiça punitiva no sentido de destruição, mas uma justiça que traz a correção ao coração do povo. E agora chegou o momento que Daniel desperta o povo para esse compromisso de arrependimento para com Deus, para que a justiça de Deus fosse realizada de uma forma que fosse beneficiar aquele povo de Deus no cativeiro.
tópico 4 fala sobre a oração intercessora por causa dos nossos pecados. A gente observa aqui Daniel intercedendo pelo povo de Israel. E é interessante observar que Daniel se inclui dentre esses que pecaram contra o Senhor. A gente poderia questionar, mas por que Daniel se incluiu? Né? É um homem tão bom, tão temente a Deus, um homem de oração. Mas é interessante isso. Nós, que fazemos parte de um povo, somos, muitas vezes, entramos na justiça de Deus, fazemos parte dessa justiça de Deus sendo aplicada juntamente com esse povo que errou. Muito embora um ou outro possa dizer assim, mas eu não tive culpa nisso. Né? Pelo contrário, todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram. Né? Todos nós somos pecadores, todos nós de alguma forma somos participantes na falha, somos participantes no erro. Nossos pais, nós, nossos filhos, todos nós precisamos ser colocados diante de Deus. E é isso que Daniel está fazendo aqui, está intercedendo, porque o povo havia pecado. Olha só o que o texto diz, a lição vai dizer quais eram esses pecados que Israel havia cometido. Primeiro, Israel fora rebelde aos mandamentos do Senhor. Ele relata isso no verso 5. Essa rebeldia é contra tudo aquilo que estava sendo ensinado, tudo aquilo que já havia sido colocado desde o tempo de Moisés e o povo não estava observando. O que mais? O ponto 2 vai dizer, Israel fora negligente com os profetas do Senhor. Não deram ouvidos à voz dos profetas. Negligenciaram, maltrataram, prenderam, castigaram os profetas. Por quê? Provavelmente porque queriam permanecer no pecado. Não estavam dando ouvidos ao que os profetas estavam dizendo, não estavam achando que aquilo era uma afronta. Né? Muitos deles até chegaram a prender e a matar e a castigar os profetas. Né? Jeremias sofreu muito nessa situação, porque ainda era jovem, e aí quanto mais jovem, mais difícil ainda de ser escutado. Né? Mas nós precisamos entender que negligenciar os profetas é negligenciar a voz do Senhor. O 3, Israel fora desobediente à voz do Senhor. Então, depois de todo o anúncio, depois de todas as mensagens dadas por Deus, o povo continuou em rebeldia, continuou não obedecendo à voz do Senhor. Será que temos vivido uma vida assim hoje? De não obedecer os mandamentos, de não ouvir a voz dos profetas, dos pastores de hoje, daqueles que trazem a mensagem, de sermos negligentes com a palavra, não darmos ouvidos, sermos desobedientes? Será que na sua vida isso tem acontecido? Porque se tem acontecido, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a sua vida de oração está comprometida. Deus não vai te ouvir. É preciso você se dobrar, se arrepender e se colocar nas mãos do Senhor em arrependimento para que a sua oração comece a ser ouvida e atendida. O tópico 5 trata da oração confiante na misericórdia de Deus. Daniel se dirige a Deus em oração, porque ele crê. Primeiro nós vimos lá no começo. Ele crê na fidelidade do Senhor, no caráter de Deus, e o caráter de Deus é misericordioso. E ele entende que por causa dessa misericórdia ele pode agora orar a Deus e interceder pelo povo. Então ele está ali clamando a Deus em arrependimento por ele, pelo povo dele, para que Deus restaure a glória de Israel, para que Deus restaure não só a cidade, não só os muros de Jerusalém, não só o templo, mas para que Deus restaure o coração do povo. Então começa aqui uma grande operação de restauração no coração, na vida devocional desse povo, na vida espiritual desse povo, assim como Deus quer fazer hoje na vida da igreja, na vida de cada um de nós, na sua vida como homem, como mulher de Deus, né? Transformar o seu coração em um coração debruçado no altar do Senhor, um coração que realmente tem arrependimento, um coração que tem entendimento da vontade de Deus para a sua vida. É isso que Deus quer da igreja hoje. É isso que Deus exige da igreja, porque a igreja é dele. E se nós formos relapsos, se nós formos negligentes com a palavra de Deus, ele vai continuar operando a sua justiça no meio da igreja até que nós nos convertamos. Entenda, por favor, né? Não é o fato de estarmos na igreja, de estarmos ali domingo a domingo, cultuando a Deus, que o nosso coração está rendido a Deus. Nós precisamos de uma contrição, precisamos de uma contrição de coração, de mente, de alma, de espírito, na presença do Senhor. E isso faz com que as nossas orações se tornem mais eficazes, mais eficientes nas mãos do nosso Deus, e nós precisamos disso também para a nossa própria alegria, que é dada pelo nosso Deus na nossa caminhada com Ele. Eu quero concluir com você a respeito dessa oração de Daniel, trazendo para nós a lembrança daquilo que nós aprendemos hoje. Primeiro, nossa oração precisa ser centrada no caráter de Deus.
Olhe para a pessoa de Deus, para o caráter dele, e que esse mesmo caráter influencie a sua vida de oração. A oração, ela tem esperança por causa da fidelidade de Deus. Nosso Deus é fiel, ele vai cumprir aquilo que disse. Então observe as Escrituras, veja aquilo que Deus está fazendo, que está motivando você a orar. Não ore baseado nas circunstâncias da sua vida, mas ore baseado naquilo que Deus, através da sua palavra, tem feito através das circunstâncias da sua vida. As circunstâncias só estão aí porque algo, de acordo com a palavra de Deus, está sendo negligenciado, ou não observado, ou desobedecido. E nós precisamos orar em favor disso. Orar também consciente da sua justiça. Deus é justo, né, e vai aplicar a sua justiça no momento que for necessário. Mas nós precisamos estar sempre em conformidade com a palavra de Deus para que a sua justiça não pese sobre nossas vidas. Intercedermos pelo nosso povo, por aqueles que estão à nossa volta, que também estão incluídos nessa mesma justiça de Deus. Nós precisamos ser intercessores em todo o tempo, pelo nosso povo, pela nossa família, pelos nossos amigos, por aqueles que estão à nossa volta. E orarmos confiante na misericórdia do Senhor. Porque Ele é misericordioso, nós podemos confiar que Ele vai executar o seu juízo para transformar nossos corações. Essa é a vontade de Deus. É claro que existem aqueles que vão estar endurecidos, existem aqueles que não vão querer mudar. Quanto a esses, Deus vai aplicar sua justiça de uma forma diferenciada. Mas quanto àqueles que o temem, que o buscam, que oram, Ele vai abençoar e restaurar seus corações. Que essa pessoa possa ser você. Que Deus abençoe sua família, sua vida, e que você possa a cada dia refletir nessa vida de oração e buscar mais fielmente essa vida de oração com o Senhor. Deus te abençoe.